O que é o movimento Legendários? O Legendários não é uma igreja, tá, pessoal? Legendário não é um ministério. Eu estou no Ministério Legendários. Não é um ministério, é um movimento. Ele é um movimento que abrange homens. Vou entrar numa parte que é assim, delicada, mas é a primeira vez que eu falo sobre isso, mas eu vou comentar com vocês. O movimento parece que ele vem no momento em que Crucial. é crucial para dar uma despertada. Então ele viu que a necessidade de trazer o homem, cara, para a configuração original. O cara ser um bom marido, um bom cristão, ele tem que subir a montanha necessariamente? Você não precisa subir uma montanha para ser homem. Você não precisa subir uma montanha para ter um encontro com Deus. Só que lá na montanha, longe de tudo, você vai ficar mais, vamos falar assim, acessível para Deus falar no seu coração. E essa crítica que às vezes o movimento sofre, é muito caro, é muito dinheiro e etc. assim. E lá o movimento é caro. Quanto que custa um divórcio? Quanto que custa um filho ser criado sem um pai? Sem a presença paterna? Bacana. Ah, mas é muito caro. Beleza. Quanto custa uma família toda destruída emocionalmente? Por falta de posicionamento de um homem. Por falta de posicionamento de um homem. Se a gente pudesse pegar assim, algo assim principal que o movimento trabalha, é o caráter do homem, é o... Cuida da sua família. Não abandona ela não. Fala, gente bonita e abençoada! Estamos aqui para mais um bate-papo hoje e hoje eu tenho um convidado muito especial. O convidado hoje é meu amigo Denis Lasmar. Quem é o Denis? Ô Denis, se apresenta aí, meu amigo, meu irmão em Cristo. Quem é o Denis aí? É de Campo Belo? Da onde que é? Vamos lá. Meu nome é Denis Lasmar, né? Fui professor de matemática durante 25 anos, onde 21 deles eu trabalhei na rede Losango. Foi um histórico, deixei aí um legado na educação, graças a Deus. Sou natural de Campo Belo, trabalhei fora de Campo Belo muitos anos, tive a oportunidade de mudar para outros estados, mas no final, quando eu estava para sair já da sala de aula, Deus colocou um amor muito forte pela cidade de Campo Belo e que tinha algo para mim aqui. Na época eu não entendi direito, mas hoje está bem mais claro qual é o projeto. E sou casado com a Lu, né? Tenho um filho chamado Gabriel Arthur, uma filha chamada Ana, casou com o João Gabriel. O Gabrielzinho namora com a Raíssa e a gente acredita que nos próximos anos a gente vai ter aí mais um filho casado e ficando só eu e a esposa por conta 100% da obra do Senhor. Que coisa boa. Ô Denis, você, assim, são muitos anos na questão na área da educação. Você já teve um número de quantos alunos nos cursos aí tiveram êxito ou estou forçando a barra? Não, tá não. Isso aí eu contei até antes da pandemia. Até antes da pandemia a gente tinha um gráfico justamente para a gente analisar. Se não me falha a memória agora, mais de 10 mil alunos na trajetória foram aprovados que eu tive ação direta ou indireta. Direta no presencial, indireta no online. É que você falou que você ficou quanto tempo no curso online? No curso online eu fiquei 6 anos e uma coisa interessante é que quando a pandemia veio, eu não fui pego de surpresa, porque eu já estava montando meu estúdio. Então quando ela aconteceu, eu estava com tudo preparado. Então para mim foi tranquilo passar por ela, porque eu estava com o estúdio pronto, mas ele tinha outra finalidade, mas acabou me servindo muito para dar as aulas, sabe, para ficar mais próximo dos alunos, para fazer algo que deixasse eles mais confortáveis. Que bacana. E foi bem massa, sabe, assim, eu passei pelo período da pandemia extremamente desafiado, porque o meu projeto era um outro, a gente não imaginava que ia acontecer aquilo, mas mesmo assim, durante a pandemia, foi aonde eu mais cresci profissionalmente. Por que você fala isso? Porque eu lembro que na pandemia, eu liberei o meu canal, né, 0800, deixei vários cursos que eu tinha, eu disponibilizei para todos da rede pública, para ter acesso. Minha especialização era Enem, meu maior foco era alunos que queriam medicina, porque é um nível bem mais concorrido, né? Eu falo que você tem alunos de diversas... você tem alunos de diversos cursos com diversas rotinas de estudo, mas quando você pega um cara que fala, eu quero fazer medicina, você já sabe que a rotina dele é mais elevada, a rotina dele para chegar onde ele quer, ele vai rodar mais. E deixa eu te falar, o Denis hoje
É diretor? Como é que fala? Eu sou diretor de uma track. De uma track. Como o Denis adentrou no movimento dos legendários? Como é assim? Foi o convite de alguém? Alguém mandou alguma coisa na internet? Quando surge o interesse para você participar, né? Acho que primeiro você foi como participante. Então, assim, como foi esse pontapé da transição do Denis para o Legendários? Começando com a sua participação. Sim, quando eu fui para o Legendários, não tinha, assim, a exposição que o Legendários tem hoje, até pelo fato que ele cresceu demais, que ano que foi? Né? 2022, final de 2022, certo. Eu acho. Isso, em outubro de 2022. Mas foi algo, assim, muito sobrenatural. Eu fui através do Gabriel Magalhães, cara, que é um grande amigo, entendeu? Esse cara é o cara que tudo que ele põe a mão e tudo que ele pega para fazer, eu quero fazer também. Motivo. Ele ama o que ele faz. Então eu fui sabendo que ia ser um desafio bem pesado, porque o Gabriel ele é Ironman, ele gosta de atividades pesadas, e fui para Belo Horizonte, tive a experiência, eu me sentia, cara, assim, eu achava que eu era um bom marido, um bom profissional, um bom pai, eu tinha essas certezas que, caramba, mano, eu vou, mas eu não sei se realmente eu tenho alguma mudança, que eu era um bom cristão. Mas quando eu desci, cara, eu vi assim que lá na montanha Deus falou muito comigo, cara, né? Longe de tudo. E eu vi o tanto de falhas que eu tinha com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho. Aí eu comecei a consertar. Aí eu vou entrar numa parte que é assim, delicada, mas é a primeira vez que eu falo sobre isso, mas eu vou comentar com vocês. Eu vi que eu me tornei um marido melhor. Isso era fato, porque a minha esposa comentava e ratificou, foi bem bacana. E depois eu vi que eu me tornei um pai melhor. Eu vi que dentro da igreja, cara, eu passei a servir mais o meu pastor. Passei a ajudar mais a igreja, ajudar no que precisava, eu estava ali. Eu observei, cara, que eu me tornei um homem melhor, menos no meu trabalho. Eu comecei a observar que para lecionar, eu não tinha a mesma garra que eu tinha. Mas aí o lecionar estava te sugando, talvez, muito? Ou... Não, eu já tava assim, em declínio na educação. Eu já estava assim, querendo parar. Muito tempo, isso. Se entregando muito tempo, se dedicando muito 25 anos, né? Eu trabalhava em média de 70, 60 aulas por semana. Eu ganhei muito dinheiro, sou muito feliz. Você nunca vai me ver falar assim, a educação não apaga mal. Não, cara, porque no meu caso eu ganhei muito dinheiro dando aula, cara. Cursinho bom, curso online. Trabalhei nos melhores cursinhos que você pode imaginar aí que tem dentro do Brasil, cara. Eu tive a oportunidade de trabalhar. E não são baratinhos não, né? Não, são cursinhos de investimento mais elevado. E eu tive o privilégio. Mas eu comecei a observar que dentro da escola, dentro da sala de aula, por exemplo, com os meus professores, eu me tornei um amigo melhor. Com a minha direção, eu me tornei uma pessoa melhor. Mas eu observei que dentro da sala de aula eu não estava entregando o que eu entregava. Aí eu pedi para Deus, falei, Senhor, se eu não estou o melhor profissional, eu não posso ficar ali. E dali foi acontecendo até ter a transição de sair da escola, né, parar de dar as aulas. E eu larguei tudo. Tem gente que pensa assim, ele ficou com o curso online, ele teve uma proposta para ir para outro colégio. Realmente eu tive algumas propostas, mas eu não queria. Eu saí tanto da rede Losango, que eu trabalhava durante 21 anos, 3 ciclos de 7, isso é bíblico, né, pastor? Oh. Eu não tinha prestado atenção, mas o primeiro dia que eu entrei, há 21 anos atrás... Ciclo da perfeição, hein? Isso, e o último dia, eu entrei no primeiro dia e saí no último pela mesma entrada. Quando eu fui colocar as fotos... Isso é muito bacana, texto, eu fiquei entrou assim, e saiu pela... Não, foi muito tranquilo. Os meus patrões são homens bons, cara, sabe? São visionários. Eles não iam crescer o que eles cresceram se eles não tivessem visão. E a gente cresceu junto também, só que chegou num ponto que eu já não conseguia mais lecionar da maneira que eu lecionava. Aí eu fui pedindo a Deus para direcionar para outro lugar. Eu tinha muito medo, né? Eu sou de uma geração, cara, que o pai falava que você tinha que estar carteira assinada, que você tinha que passar num concurso. Então isso, cara, me deixou muitas crenças limitantes. Pra você ter uma ideia, o meu filho e a minha filha, eu criei desde pequeno para não trabalhar para ninguém. Se é de carteira assinada, de concurso, nenhum dos dois. Ah, mas o que é isso, Denis? Mano, eu não quero para a vida deles o que eu passei. Entendeu? De ser 100% dependente de uma coisa. Eu sei que empreender é extremamente desafiador, mas quando você empreende, cara, você faz o seu cartel, você faz o seu dia, você faz o seu calendário. Que bacana. Entendeu? Então eu ensinei tanto a Ana quanto o Gabriel a aprender, ensinei eles a investir, ensinei eles a trabalhar, cara, sem medo, cara. Monta o seu negócio,
e desce a lenha, trabalha. Que bacana, coloca Deus cara. como seu sócio e vai. E deixa eu te falar, o que é o movimento Legendários? É algo que surgiu aonde, quando, qual o propósito por trás? Cara, surgiu na Guatemala, né, com o pastor Chep Putso. Na época eles subiram com 109 homens a montanha, a primeira montanha na Guatemala. E eles viram o pastor Chep, Deus deu uma visão para ele, cara, que até hoje, mesmo caminhando com ele já há algum tempo, eu me surpreendo quando eu estou com ele, porque você vê o amor dele por vidas. E ele teve um discernimento, cara, que o homem estava com muita falta com relação às mulheres da vida dele, a esposa, a mãe, a filha, entendeu? Então, ele estava deixando muito a desejar. Então ele viu a necessidade de trazer o homem, cara, para a configuração original. Qual que é a configuração original? Isso foi original? quando? 2000, que ele começou, 2015, mais ou menos. 2015, vai fazer 10 anos agora. Certo. 2015, entendeu? E ali, cara, tomou uma proporção que ele chegou no Brasil, se não me falha a memória, em 2018, pela Batista Central de Belo Horizonte, e com o pessoal também lá do Rio Grande do Sul, cara, peraí, Balneário, Camboriú, igreja, se eu lembro aqui, cara, Igreja Baixada, pastor Mark Abud. Eles trouxeram esse movimento para o Brasil, tá? A primeira edição aconteceu lá em Balneário, né? Paraná, depois com o pastor Antero. Aí a Central em 2018 trouxe para Minas, e assim, a explosão foi assim, eu sempre falo que o crescimento dos Legendários é como se fosse uma progressão geométrica. E também caiu, eu acho que assim, ó, caiu como uma luva em um momento em que, vamos falar de nível Brasil, né? Vamos falar de nível Brasil, que você vê o sacerdote do lar, né? O homem, né, cara, assim como as escrituras põem, sendo muito atacada, a figura do homem sendo muito assim vilipendiada, assim, roubada, a figura daquele homem que se entrega, como as escrituras dizem: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Aí o que você vê? Você vê mulheres tomando papel do homem, mulheres, e parece assim que essa questão da masculinidade, do papel do homem como sacerdote, do homem que se entrega, que se doa, do homem que honra o seu lar, sua mulher e etc. Assim, cara, a gente, querendo ou não, e nós que somos cristãos sabemos, né? Cara, sobre até ataques profundos. Então, assim, o movimento parece que ele vem no momento em que é crucial para dar uma despertada. Poderíamos dizer isso também? Eu acredito seriamente no que eu vou te falar, cara. Nós estamos vivendo um dos últimos avivamentos, tá? Se a gente inteira agora, praticamente, nessa montanha que vai acontecer agora no dia 12, a gente vai chegar a um marco de 1.000 famílias alcançadas. E a gente, se não me engano, ultrapassou 130 mil homens no mundo. Ele está praticamente no mundo inteiro, cara. O Japão agora chegou, né? Itália, França, Portugal. O Brasil foi o lugar onde mais cresceu, viu, pastor? Algo assim surreal. E tem falhas. Tem. Todo movimento ele tem falha. Mas o que me admira neste movimento é o que ele faz para a família. Então, qual que é o propósito dele? É trabalhar a questão da masculinidade, do papel do homem, do caráter do homem, assim, se a gente pudesse resumir, assim, lógico que às vezes é muito amplo as áreas que o movimento atinge, mas assim, se a gente pudesse pegar assim, algo assim, principal que o movimento trabalha, é o caráter do homem, Cuide da sua família, não abandona ela não. Tem uma estatística, me falha a memória agora a porcentagem, mas que quando um homem descobre que a esposa está grávida e a criança tem alguma deficiência, ele abandona a esposa. Deixa a mulher na mão. Deixa a mulher na mão. Então, a gente, se fosse para definir assim, de uma maneira rápida, eu falo que o movimento, ele resgata no homem a parte do caráter de que se deu a palavra, não precisa assinar. O fio de bigode dele vale. Porque a gente tem hoje uma parada acontecendo no mundo, cara, no Brasil, assim, falando, que os caras dão a palavra e voltam atrás com muita facilidade. Uma moeda frouxa. Eu sempre falo o seguinte: palavra de homem não faz curva. Deu sua palavra, segue. E eu não negocio princípio. Quem anda comigo sabe disso. Então eu acho que o ponto mais alto desse
Cuida da sua cuidar da família. Por isso que eu falo que não é um movimento de homens. Ah, um movimento de homens, não, um movimento de família, irmão. Até porque não é só casados que sobem, né? Então o cara desce para se tornar um filho melhor. Sim, essa é a pegada. Essa é a pegada. Se tornar um pai melhor, se tornar um filho melhor. Cristão profissional melhor, profissional melhor. Então assim, ó, o que eu olho? Eu vejo então que é um movimento assim... eu até acho que eu vi, não sei se foi lá no Thiago Brunet que ele foi lá, acho que ele falou algo mais ou menos isso. Isso. Nós entregamos soldados prontos. Mais ou menos isso que ele quis dizer. O nosso papel é entregar, acho que ele fala num sentido de igreja. O nosso papel é entregar, no caso, nosso papel é entregar para a igreja soldados. Né? Homens dispostos a enfrentar a batalha ao lado do seu líder trabalha, lapida, entrega. Mas não só para a igreja, para a sociedade, para o lar. Então o cara subiu, ele é de uma igreja local, poxa, os legendários estão entregando um soldado para a igreja. Eu falo pelos que estão lá na igreja, né? São dispostos para o que daí vier. Para a família, está entregando um soldado diferente para a família. Para a sociedade, um homem melhor também, um cidadão melhor. É essa a pegada. Cara, eu vi uma situação na montanha, foi em setembro de 2024. A primeira trek nossa, quando nasceu, ela aconteceu em Belo Horizonte, e eu vi um pai que subiu separado da esposa, os filhos sem conversarem com o pai, e nessa montanha estava o pai e os 2 filhos. E a gente divide em grupos. E é muito raro a família ficar junta. E nessa os 3 ficaram. E ali teve um determinado momento que os 3 ficaram, literalmente sozinhos num lugar. E ali, cara, veio a cura do Senhor sobre aquela família. Onde o filho voltou a conversar com o pai voltou a conversar com o filho. Quando eles desceram, o pai restituiu o casamento. Então, isso para mim não tem preço, sabe? Não tem preço. É um valor muito alto, cara, que você devolve à sociedade. Que bacana, cara. Glória a Deus. Aí hoje, você é responsável por uma pista que fala, qual que é o outro nome? Sim, você falou? Trek? Eu coordeno uma trek. Vale das Nascentes, uma pista. Eu estou à frente de uma pista. É trekking? Uma trekking, Vale das Nascentes. Eu estou à frente dela. Ela é uma pista de Campo Belo. Oh, que bacana, cara. De Campo Belo. Então, se você entrar hoje no site oficial lá, do Global, você encontra essa pista. Você encontra lá o nome, né? Trekking Vale das Nascentes. Que é a pista que você é responsável hoje. Responsável por ela. Mas aqui, não é qualquer um que pode sair pegando uma pista. Não. O que é tipo assim, um critério. Um critério. Hoje, para você ficar responsável, teve um processo. Sim, foi um processo. E também, a gente estava conversando aqui, você falou, parece que tem que vir uma pessoa... A pista, assim como no encontro com Deus que o senhor tocou, né, lá na década de 90 para 2000, é a mesma coisa. Deus deu a visão para o pastor Chip. Então, assim, a nossa pista, quando a gente recebeu a bênção de tê-la homologada, né, que foi o Ricardo Nolasco, que veio de Belo Horizonte, que é um dos homologadores de pista do Global, quando ele veio, cara, e a gente sabia que a nossa pista ia ser homologada, a gente ficou muito feliz. Por quê? Porque a gente sabia que um novo ciclo estaria iniciando na cidade de Campo Belo. E eu já estava ali mais ou menos, se não me falha a memória, com umas 18 montanhas. Eu já tinha subido umas 18 montanhas. Então eu já estava me preparando por aquilo. Servindo pra caramba. Servindo pra caramba. E vou te falar uma coisa. Só se torna melhor, né? Quem serve. Não. Eu só descubro que toda vez que eu subo, eu tenho muita coisa para mudar. E outra, eu subo sempre embaixo de uma pressão muito grande, que a minha esposa sempre fala assim, ó, que você já fez a lista, o que você vai deixar na montanha dessa vez? E quando eu chego, ela fala, e o que você trouxe de novo? Já tem mais de 20 montanhas que ela faz a mesma pergunta para mim. E assim, eu falo com Deus, Senhor, me dá algo novo, porque se eu descer, ela vai sentar comigo, eu preciso entregar algo novo para ela.